Asterisco asterisco Teoria das Situações Didáticas, TSD, Guy-Browsial asterisco asterisco. Asterisco asterisco Slide 1, Introdução asterisco asterisco. Bom dia a todos. Hoje, vamos explorar um dos marcos importantes no campo da didática da matemática, a teoria das situações didáticas. Este quadro teórico foi pioneiro do pesquisador francês Guy-Browsial e emergiu durante as décadas de 1970 e 1980. Foi nesse período que a matemática começou a ser percebida de forma muito diferente em comparação com abordagens mais tradicionais. A teoria das situações didáticas é um instrumento poderoso para entender o processo de aprendizagem e o papel do ensino nesse processo. Trata-se de um enfoque que nos permite entender e planejar de forma eficaz as situações de ensino e aprendizagem. Vamos, portanto, nos aprofundar neste tema, desvelando o significado e os conceitos por trás dessa teoria, para entendermos como podemos facilitar a aprendizagem dos alunos e melhorar a prática de ensino. Asterisco asterisco Slide 2, Situação didática asterisco asterisco. Avançando em nossa discussão, vamos focar agora no conceito fundamental que a teoria das situações didáticas nos apresenta, a situação didática. Este é o cenário no qual ocorre a aprendizagem. Inclui os atores principais do processo de ensino-aprendizagem, o aluno e o professor, assim como o conteúdo que está sendo aprendido e a tarefa ou problema que o aluno deve resolver. Podemos ver a situação didática em ação em vários contextos. No campo da matemática, por exemplo, imagine uma situação em que um professor apresenta aos alunos um problema que envolve o cálculo da área de um triângulo. A situação didática envolve não apenas a apresentação do problema pelo professor, mas também o esforço do aluno para resolvê-lo, e o conteúdo subjacente de geometria que o aluno está tentando entender. Da mesma forma, no campo da física, uma situação didática pode envolver um professor apresentando um problema que requer a aplicação da lei de Ohm. Nesse caso, a situação didática incluiria o professor, o aluno, o problema específico sobre a lei de Ohm e o conteúdo conceitual subjacente da lei de Ohm que o aluno está tentando aprender. Essas situações didáticas, portanto, não são meramente momentos isolados, mas interações dinâmicas que envolvem a resolução de problemas e a aquisição de novos conhecimentos. Asterisco asterisco Slide 3, Situação de ação asterisco asterisco. Continuando com nossa exploração da teoria das situações didáticas, chegamos à primeira etapa do processo de aprendizagem, conhecida como situação de ação. Nesta fase, o aluno é apresentado a uma tarefa ou problema e se esforça para resolvê-lo usando suas habilidades e conhecimentos existentes. Em outras palavras, os alunos estão ativamente envolvidos em enfrentar o desafio apresentado a eles. Para ilustrar essa etapa, vamos considerar um exemplo no campo da matemática. Suponha que um aluno seja apresentado ao problema de calcular a área de um triângulo. Nesse caso, na situação de ação, o aluno tentará resolver esse problema usando as estratégias que já conhece ou aquelas que acredita serem mais apropriadas. Um exemplo semelhante no contexto da química pode ser um aluno enfrentando o desafio de balancear uma equação química. Neste cenário, a situação de ação ocorre quando o aluno usa seu conhecimento prévio e compreensão das leis químicas para tentar resolver o problema. Essa etapa é crucial, pois coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, permitindo-lhe explorar e aplicar seu próprio pensamento e conhecimento prévio à tarefa em questão. Asterisco asterisco Slide 4, Situação de formulação asterisco asterisco. À medida que avançamos em nossa exploração da teoria das situações didáticas, chegamos à segunda etapa do processo de aprendizagem, que é a situação de formulação. Esta é a fase em que os alunos articulam, comunicam e expressam as estratégias e soluções que encontraram na etapa anterior, a situação de ação. Esta expressão pode ocorrer de várias formas, seja por meio de linguagem verbal, símbolos matemáticos, desenhos, entre outros. Dentro do contexto da matemática, por exemplo, suponhamos que um aluno tenha tentado resolver o problema de calcular a área de um triângulo. Na situação de formulação, o aluno explicaria a estratégia que usou, seja descrevendo verbalmente o processo, anotando as etapas com símbolos matemáticos, ou talvez até ilustrando a solução com um diagrama. Similarmente, no âmbito da física, um exemplo de situação de formulação pode ser um aluno que explique como utilizou a lei de Ohm para resolver um problema proposto. Isso pode envolver a descrição verbal da solução,
a escrita da equação usada, ou a demonstração do processo através de um esquema de um circuito elétrico. Essa etapa de formulação é extremamente valiosa, pois permite aos alunos refletir sobre seu próprio pensamento e aprendizagem, enquanto dá aos professores a oportunidade de entender o raciocínio dos alunos e identificar possíveis erros ou mal-entendidos que podem precisar ser abordados. Slide 5. Situação de validação ***. Prosseguindo com nossa análise da teoria das situações didáticas, chegamos agora à terceira etapa do processo de aprendizagem, chamada situação de validação. Esta é a fase em que a solução proposta pelo aluno é comparada com a solução matemática ou científica, correta ou aceita. Para esclarecer, vamos novamente usar exemplos da matemática e da química. Na matemática, imagine que um aluno tenha encontrado uma solução para o problema de calcular a área de um triângulo. Na situação de validação, o professor comparará a solução do aluno com a fórmula padrão para calcular a área do triângulo. Essa comparação permite avaliar a precisão e a validade da solução do aluno. Da mesma forma, no campo da química, imagine que um aluno tenha tentado balancear uma equação química. Na situação de validação, o professor irá comparar a solução do aluno com o balanceamento correto da equação química. Isso permite que o professor verifique a exatidão do trabalho do aluno. A situação de validação é uma parte crucial do processo de aprendizagem, pois oferece aos alunos feedback sobre suas soluções, permitindo-lhes entender onde eles podem ter cometido erros e como podem melhorar no futuro. Além disso, fornece aos professores insights valiosos sobre a compreensão dos alunos e onde podem ser necessárias intervenções ou suporte adicionais. Slide 6. Situação de institucionalização ***. Chegamos agora à quarta e última etapa da teoria das situações didáticas, que é conhecida como situação de institucionalização. Essa fase representa um ponto crucial no processo de aprendizagem. Nela, o professor e os alunos discutem juntos o conhecimento que foi adquirido através das etapas anteriores e consolidam esse conhecimento, transformando-o em uma norma, ou regra dentro da sala de aula. Vamos analisar como essa etapa pode se desdobrar em contextos matemáticos e físicos. Na matemática, após o aluno tentar resolver um problema de calcular a área de um triângulo e ter sua solução validada, o professor introduziria a fórmula padrão para calcular a área do triângulo durante a situação de institucionalização. Ele ou ela explicaria por que essa fórmula é válida e como ela se torna uma regra geral ou norma na sala de aula. Da mesma maneira, no campo da física, após um aluno aplicar a lei de Ohm para resolver um problema e ter sua solução validada, o professor durante a situação de institucionalização formalizaria a lei de Ohm como uma regra geral no estudo de circuitos elétricos. A situação de institucionalização é essencial para consolidar o aprendizado e construir a base para a aprendizagem futura. Ela garante que os alunos não apenas resolvam problemas individualmente, mas também entendam os princípios subjacentes que podem ser aplicados em uma variedade de contextos. Slide 7. Situação de aplicação ***. Finalmente, após passar pelas 4 etapas anteriores da teoria das situações didáticas, chegamos à situação de aplicação. Esta é a fase onde o aluno aplica o conhecimento e as habilidades recém-adquiridos a um novo problema ou situação. Isso permite que os alunos internalizem e consolidem ainda mais o que aprenderam, além de demonstrar sua capacidade de transferir esse conhecimento para novos contextos. Por exemplo, em matemática, depois que o aluno aprendeu e institucionalizou a fórmula padrão para calcular a área de um triângulo, eles então enfrentariam um novo problema onde precisariam aplicar essa fórmula. Isso poderia envolver, por exemplo, calcular a área de um triângulo com dimensões diferentes, ou talvez um problema mais complexo que envolva a área de várias formas geométricas, incluindo triângulos. Em química, similarmente, depois de aprender e consolidar o processo de balanceamento de equações químicas, um aluno então teria que aplicar esse conhecimento a uma nova equação química. Isso poderia ser uma equação mais complexa, ou talvez uma equação que envolva reagentes ou produtos diferentes daqueles com os quais o aluno trabalhou antes. A situação de aplicação é uma etapa vital para reforçar o aprendizado e desenvolver habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. É nessa fase que os alunos têm a oportunidade de mostrar sua compreensão independente e aplicar o que aprenderam de maneira eficaz. Slide 8. Conclusão ***.
Em conclusão, a teoria das situações didáticas oferece uma estrutura sólida e valiosa para compreender o processo de aprendizagem. Ela nos mostra que aprender é muito mais do que apenas a absorção passiva de informações. Na verdade, é um processo ativo de resolução de problemas, onde os alunos são incentivados a descobrir, explorar e articular suas próprias soluções. Através das etapas de ação, formulação, validação, institucionalização e aplicação, a teoria das situações didáticas nos ajuda a projetar situações de aprendizagem eficazes e a compreender como os alunos evoluem de solucionadores de problemas iniciantes para especialistas em seus campos de estudo. Isso é particularmente importante nas disciplinas de matemática e ciências, onde a compreensão conceitual e a habilidade de resolver problemas são fundamentais. Ao adotar a teoria das situações didáticas, podemos criar ambientes de aprendizagem que não apenas promovam a compreensão, mas também incentivem os alunos a se tornarem pensadores críticos e aprendizes independentes. Agradeço a atenção de todos e estou aberto para qualquer pergunta ou discussão que vocês queiram ter sobre este assunto fascinante.